Olá, gente. Aqui é o professor Luiz. Eu trouxe hoje 4 questões para a gente resolver sobre a prova da OPEC, as Olimpíadas de Química, a OPEC 2021, a primeira prova desse ano 2021. Já saiu o gabarito, então vocês têm já a resposta no próprio site da organizadora. Mas só para a gente fazer uma revisão, para quem vai fazer a prova novamente, a gente tem questões da modalidade A e da modalidade B. A modalidade A é o oitava série, nono ano, e o primeiro ano do ensino médio. E a modalidade B, quem vai fazer a prova serão os alunos do segundo e terceiro anos do ensino médio. Então, alguns assuntos vão estar tanto na prova da modalidade A quanto da B, que é o caso do que vai fazer a modalidade B. O soro é uma solução à base de água, sal e açúcar. Então, eu tenho aí que o soro é uma mistura homogênea. Então, eu tenho aí as quantidades que foi dada: 1 litro de água, 20 gramas de açúcar e 3 gramas de sal. Aí, ele quer que você considere as afirmações e julgue se é verdadeiro ou falso os itens que vão vir a seguir. Então, o primeiro item, ele diz que o soro caseiro, que a gente viu que é uma mistura, é um exemplo de mistura trifásica, pois é formada por 3 componentes. É formada por 3 componentes, mas quando a gente faz a mistura e agita, né, dissolve todo o sal e açúcar, a gente só consegue ver uma fase. Então, é uma mistura monofásica, é uma mistura homogênea. Então, essa primeira afirmação aqui, a gente pode considerar como uma afirmação falsa ou incorreta, já que ele quer saber quais são as falsas e as verdadeiras para a gente poder encontrar a resposta correta. Então aqui é monofásico. Monofásico é uma fase só, uma fase apenas. É monofásico. O cloreto de sódio, que é o NaCl, é um exemplo de mistura. Não, o cloreto de sódio, assim como a água, eles são substâncias puras. Substância pura, que é aquela que tem propriedades físico-químicas constantes. Então, NaCl não é uma mistura. Agora, quando você pega o soro, sim, o soro é uma mistura de 3 substâncias, no caso, a água, sal de cozinha e o açúcar. Então, a 1 está falsa, a 2 também está falsa. A 3 está correta, porque é um processo físico, não vai alterar a propriedade do açúcar nem da água, vai formar uma mistura, mas não vai ser um processo físico, não vai ser um processo químico. Um processo químico é uma reação química. A água é um exemplo de substância composta, correto também. H2O é formado por 2 elementos, o oxigênio e o hidrogênio. Então a gente diz que é uma substância composta. Uma substância simples é o hidrogênio, o oxigênio, mas a água é uma substância pura composta. Essa foi a primeira questão, onde a gente tem a letra A, né? A resposta correta seria a letra A. 3 e 4 são verdadeiros. Na segunda questão, também a gente tem uma questão sobre fenômenos químico e fenômeno físico, igual a alguns itens da primeira questão. No entanto, nessa segunda questão, ele vai se aprofundar um pouquinho mais no conceito, mas basta você lembrar que o fenômeno físico ele não altera a matéria. O químico ele altera. O fenômeno físico ele não altera a propriedade íntima da matéria. O químico sim. Então, físico, bater alguma coisa, distorcer, o químico, queimar, combustão. Tudo isso são exemplos de fenômeno químico e físico. Então, a deformação da massa de modelar é um fenômeno físico, não vai alterar a propriedade da matéria. Cozimento do ovo é um fenômeno químico, vai alterar a propriedade. Fundição de uma barra é um fenômeno físico. Combustão, toda combustão é um fenômeno químico. Enferrujamento e queima, que é uma combustão, são fenômenos químicos. Então, a sequência que você vai colocar é F, Q, F, Q, Q, Q. Tá? Então, a gente vai achar F, Q, Q, que é
na verdade é 1, né? Quando é 1 é físico, faltou colocar isso aqui. 1 é físico e o químico vai ser o 2. Então aqui vai ficar 1, 2, 1, 2, 2, 2. Vamos ver qual é a resposta. É 1, 2, 1, 1, 2, 1. Aqui não pode ser letra A. 1, 2, 1. Aqui não. 1, 2, 1, não. 1, 2, 1, não. Então a letra E. Essa aqui foi a letra E. 1, 2, 1, 2, 2, 2. Tá? Agora na questão 3, a gente tem uma questão que costuma cair muito na prova de vestibulares, não só na UPEC, mas ela costuma cair em diversas outras provas, que é o gráfico de uma mistura. O gráfico é uma forma de representar o aquecimento ou congelamento, resfriamento de uma substância. Uma substância pura, ela tem um gráfico como esse que está aqui. A substância pura, aquela que não é uma mistura, por exemplo, a água, né? Eu acho que esse gráfico aqui é o gráfico justamente da água, que é uma substância pura. Ela tem o ponto de fusão igual a 0 e o ponto de ebulição igual a 100. Quando ela está no ponto de fusão, a gente tem uma constante. O ponto de fusão é constante, ele não vai ficar variando. E o ponto de ebulição também é constante. Então, o gráfico de uma substância pura é sempre dessa forma. Você tem o estado sólido, tá? Aqui, que é o gelo, no caso. Nesse intervalo aqui, que é o ponto de fusão, você tem sólido mais líquido. Depois você tem apenas o estado líquido. Depois líquido mais gasoso, o vapor. E depois só o estado gasoso. Isso é o gráfico de uma substância pura. Em um gráfico de mistura, isso não vai acontecer. O ponto de fusão e o ponto de ebulição vão ser modificados. No caso das misturas azeotrópicas e eutéticas, que é o caso da questão, é o que vai acontecer nessa questão. A resposta para essa questão é a resposta que vai dizer que a mistura é uma mistura do tipo azeotrópica. A amostra aí é a da azeotrópica, é aquela que vai modificar o ponto de fusão e o ponto de ebulição vai ser constante. Então aqui, esse gráfico aqui é o gráfico de uma mistura azeotrópica e o gráfico de baixo é o caso de uma mistura eutética, aquela que vai manter o ponto de fusão constante. Então aqui é o gráfico de uma mistura não é uma substância pura. A azeotrópica é aquela que mantém o ponto de ebulição constante, como é possível ver aqui, tá? E a eutética é aquela que vai manter o ponto de fusão constante, tá? Então, no caso aqui, o que manteve constante é justamente o ponto de ebulição. E esse gráfico aqui é um gráfico que está falando do resfriamento, né? Ele é um gráfico que vai descendo, vamos dizer assim, ele vai descendo com o passar do tempo. E nesse momento B aqui, ele fica constante e no momento D ele não fica constante. Então quer dizer que é uma mistura. Então o gráfico se parece com um gráfico desse aqui, desses dois aqui de cima. Então a resposta aqui vai ser a amostra. A amostra é uma mistura azeotrópica. Indica o aquecimento? Não. No intervalo B, a amostra sofre fusão? Não. Seria a ebulição, né? Que no caso vai ser, como vai ser um resfriamento, vai ser o contrário da ebulição, vai ser uma condensação ou liquefação. A amostra é uma mistura eutética? Não. E coexiste. Intervalo C? Não. Então aqui a resposta é a letra C, azeotrópica. E por último, já que a gente vai resolver só 4 questões por enquanto, depois a gente volta com mais outras questões. Eu tenho essa questão sobre átomos isóbaros. Isóbaros são aqueles, aqui vai ter que fazer uma conta, tem que lembrar de fazer essa conta aqui. Isóbaros são aqueles que têm a mesma massa atômica, ou seja, o número de cima é igual. Então, ele está dizendo que esse valor aqui é igual a esse. Então, você vai ter que igualar, né? Você tem que fazer 9x mais 4 igual a 7x mais 12. Quando você vai fazer essa conta, tem que passar o x para o mesmo lado e os números para o mesmo lado, né? Para poder fazer as subtrações. Então, aqui vai ficar 9x menos 7x igual a 12 menos 4. 4 ficou negativo, porque ele foi para o segundo membro, e o 7x foi para o primeiro membro.
aqui vai ficar 2x igual a 8. Então, x é 8 sobre 2, que é igual a 4. Só que não acaba aí, né? Você vai ter que substituir o 4 no lugar do x. Então, o átomo A, quando você substituir x pelo 4, vai ficar 9 vezes 4, que é 36, mais 4 vai ficar 40. E embaixo vai ficar 3 vezes 4, 12, 12 mais 6, 18. E no átomo B, quando você substituir, vai ficar 40 também, porque eles são isóbaros. E embaixo vai ficar 20. Pronto, aí você tem as informações para poder responder a questão. Aí, letra A. O elemento A é um halogênio. Não. Esse elemento aqui, ele está mais para um gás nobre. Ele é da família, é um gás nobre, família 8A. Você teria que ter acesso à tabela periódica ou fazer a distribuição desse átomo aqui. Então, a letra A está errada. A letra B, o número de nêutrons de A é igual a 22. Aqui está correto. O número de nêutrons em A é 40 menos 18. Vai ser igual a 22. Então, a resposta aqui correta é a letra B. A letra B para essa questão. O elemento B é o metal alcalino? Não. Ele é um alcalino terroso. Ele é o 20º. Possivelmente é o magnésio. O D, o número de elétrons de B é igual a 18. Não. O número de elétrons de B é igual a 20, que é esse número aqui de baixo. A soma do número de prótons de A e B é igual a 40. Não. 38. Que é 18 mais 20. Então, essa foi a quarta questão da prova da modalidade A para os estudantes do primeiro ano do ensino médio e nono ano do ensino fundamental, tá? Foi a dica de hoje para você que vai fazer a prova, essa a próxima prova, e valeu aí.